Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula preparatória para o Enem do Colégio Catedral. Meu nome é Jennifer, sou professora de Filosofia e Sociologia e hoje nós vamos trabalhar com conteúdo na área das ciências humanas. Nós vamos falar sobre cidadania, que é bastante cobrado no Enem todo ano. Então, vamos começar definindo o que significa cidadania, né? Então, de acordo com o dicionário Aurélio, cidadania é a qualidade ou estado do cidadão. Mas o que é ser cidadão? Cidadão é aquele que está no gozo dos direitos civis e políticos de um estado. Agora, nós vamos definir melhor o que são esses direitos civis e esses direitos políticos. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico da cidadania. Na Grécia Antiga, cidadão era o nome dado a um membro da cidade, entre outras palavras, era aquele que se preocupava com a administração da cidade-estado grega, a polis. Então, nós temos o conceito de cidadania, que é aquele que se preocupa com a administração da cidade-estado grega, e temos também o surgimento do termo política, que é a intenção de cuidar bem da cidade. Então, juntando esse conceito de cidadania e esse termo política, nós temos aí a formação do cidadão. A cidadania é uma conquista árdua, pois nem sempre todos tiveram os direitos de exercer sua cidadania. Na Grécia Antiga, apenas os homens gregos, adultos e proprietários de terra, tinham o poder de decidir sobre o rumo da cidade. Estavam excluídos da cidadania grega as mulheres, os jovens, os pobres, os estrangeiros e os escravos. Tal fato é denominado como cidadania restrita. Na Roma Antiga, também existiam restrições no tocante à cidadania. Somente aqueles que eram considerados nobres, os patrícios, acumulavam então direitos tais como a propriedade de terra, o usufruto do poder político. Já os não nobres, os plebeus, precisavam então provocar revoltas contra o poder constituído para que tivesse acesso a alguns direitos. Então, nós temos aí o conceito de cidadania restrita, que é esse conceito que nós acabamos de dizer que era exercido na Roma e na Grécia. Então, cidadania restrita é apenas os considerados nobres proprietários de terra que têm acesso ao usufruto do poder político. Já a cidadania plena, que faz parte dessa cidadania contemporânea, mais moderna, né, é a capacidade legal de responder pelos seus próprios atos diante das autoridades públicas. Então, quando nós estamos falando de cidadania plena, a gente tem que falar um pouco sobre o contexto histórico até chegar nessa cidadania plena. Por exemplo, na França, no ano de 1789, ocorreu a Revolução Francesa, que tinha como lema liberdade, igualdade e fraternidade, que fazia oposição ao antigo regime, que tinha então, esse antigo regime tinha uma cidadania restrita, né? Então, apenas os nobres e o clero podiam usufruir de direitos e tinham privilégios, e o restante da população, então, era excluída, né? A maioria da população, estrangeiros, negros, escravos e os burgueses, tá? Com a Revolução Francesa, foi elaborada uma nova Constituição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Dentre outros aspectos, essa Constituição abordava que todos são iguais perante a lei, ou seja, essa estrutura social que tinha na França anteriormente, ela foi excluída. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão serviu de base para a formulação de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inclusive, o lema da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade e fraternidade, é um lema bastante utilizado em várias constituições, tá? Ela refletiu, foi na Europa e refletiu até na América. A Revolução Francesa, assim como a Revolução Inglesa, ocorrida antes no século XVII, forneceu alicerces da cidadania das sociedades contemporâneas. Ideias tais como respeito aos direitos dos indivíduos, de liberdade, de igualdade, entre todos puderam ser seguidos com profundidade, tomando-se por base essas experiências concretas desenvolvidas pelo homem. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa ampliação dos direitos, né?
Ainda no século XVIII, na Inglaterra, houve uma ampliação progressiva da cidadania, tendo sido construídos os direitos civis, no século XIX, os direitos políticos e, por fim, no século XX, os direitos sociais. Vamos definir agora o que são esses direitos, né? Os direitos civis estão relacionados à liberdade individual e às relações de trabalho. Então, é quando a gente pode protestar ali de forma pacífica, cobrar do governo, né, alguns elementos que estejam ali dentro da Constituição. Então, isso é direito civil. Direitos políticos são quando os trabalhadores passaram a ter o direito de participar no exercício do poder político. Então, é quando nós podemos votar e podemos também ser votados. E os direitos sociais, todos os trabalhadores, então, passaram a ter acesso à distribuição da riqueza produzida no Brasil, mediante a elaboração de políticas sociais universais. É quando nós podemos, então, ter uma educação, uma saúde, uma segurança de qualidade, conforme os impostos que nós pagamos ao governo. Então, qual que é o papel do cidadão? O exercício da cidadania exige ação por parte de cada cidadão. Não basta apenas reclamar e exigir direitos. Cidadania subentende-se, além de direitos e deveres, ser cidadão significa não só ter acesso aos direitos civis, políticos e sociais, mas também ter consciência desses direitos e cobrar pelo seu exercício. Agora, nós vamos tentar resolver uma questão do Enem, o Enem 2019, que está relacionado com políticas públicas voltadas ali para o conceito de cidadania. Então, a questão diz o seguinte: a criação do Sistema Único de Saúde, SUS, como uma política para todos, constitui-se em uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira do século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar, como os valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são: então, nós temos que associar duas políticas públicas aqui que estão totalmente associadas com a elaboração do SUS. Então, vamos analisar as alternativas. Letra A, paternalismo e filantropia. Essa política paternalista está ligada com uma autoridade máxima ali, uma autoridade soberana, né? No caso, aí, o pai. Então, ela não está relacionada com questões sociais, como o SUS. E a filantropia, ela está relacionada com o amor ao próximo, amor à humanidade. Então, o SUS também não é uma política voltada para isso, é uma política social. Letra B, liberalismo e meritocracia. Bom, o liberalismo, a gente já exclui ele porque no texto fala que o SUS é uma política que está totalmente ligada ao Estado. E o liberalismo, ele critica a intervenção do Estado, seja de forma econômica ou seja de forma política. E meritocracia é quando você só vai ter direito a algo porque você fez alguma coisa. Então, alguma coisa relacionada com mérito. Então, a gente já também excluiria a letra B. A letra C, universalismo e igualitarismo. Essa é a alternativa correta da questão. Por quê? Porque o SUS é uma política pública no sentido de universalizar, ou seja, de dar os direitos a todos, seja independentemente da classe social, né? E aí, então, quando a gente faz essa universalização, nós estamos, então, também fazendo a política de igualitarismo, tá? Então, nós temos aí nossa alternativa correta, letra C. Letra D, nacionalismo e individualismo. Bom, os dois termos, eles não conseguem estar interligados. Por quê? Quando nós falamos de nacionalismo, nós estamos falando de uma política a qual tem amor a uma nação. Então, quando nós falamos de uma nação, nós estamos falando de um indivíduo, né? Então, é uma questão coletiva.
esse nacionalismo. E o individualismo já não é coletivo, como o nome mesmo diz, é individual, é particular. Então, até por conta disso, a gente excluiria essa alternativa. E a letra E, revolucionarismo e coparticipação. Quando nós falamos de processo revolucionário, a gente está falando de rupturas, né? E o SUS, ele não está, de acordo com o texto que nós lemos, ele não está falando sobre rupturas políticas, certo? Não está falando de revoluções, estão falando de direitos sociais. E coparticipação também é quando você consegue, por exemplo, pagar um plano de saúde ali para que você possa ter uma saúde de qualidade. E o SUS, ele não trabalha com essa questão de cooperativas, ele trabalha com direitos sociais, como a gente viu na letra C, né? Igualitarismo e universalismo. Então, galera, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês nesses estudos e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!